Palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 26 e 27, diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Há algumas semanas nós vimos até este capítulo de Romanos e falamos sobre os versos 18 a 25. Nesses versos Paulo fala sobre esperança em meio ao caos. Ele nos ensina que nós podemos ter esperança, porque os sofrimentos da presente vida não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. A própria natureza foi afetada duramente pela queda. A própria natureza sofre por causa do pecado do homem. E ela aguarda ansiosamente o dia que o Senhor, enfim, a restaurará e a libertará do cativeiro. Nos versos 18 a 25 de Romanos 8, nós vemos a primeira base para encorajamento que Paulo dá para a igreja diante dos sofrimentos da vida presente. Hoje, os versos 26 e 27, nós vemos a segunda base para o encorajamento que o apóstolo Paulo nos dá para enfrentarmos as agruras desta vida terrena. Como eu havia dito na última oportunidade, Romanos é a epístola mais longa do apóstolo Paulo e também é a carta mais significativa, teologicamente falando, escrita por Paulo. Ela é tida por alguns como o Evangelho segundo Paulo, e nela nós encontramos temas muito difíceis e ao mesmo tempo basilares para a nossa fé. Temas esses sobre os quais nós devemos nos debruçar a fim de aprender mais sobre Deus e mais sobre nós mesmos. E com essas informações em mente, o tema da mensagem de hoje é a assistência e a intercessão do Espírito. A assistência e a intercessão do Espírito. O verso 26 nos diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A segunda base para o encorajamento que Paulo dá para a igreja enfrentar as dores dessa vida é o auxílio do Espírito Santo. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Ele não nos deixa neste mundo contando apenas com a força do nosso próprio braço. É certo que há o fator responsabilidade humana. Nós somos ativos em nossa luta pela santidade. Nós somos ativos em nossa luta para estarmos mais próximos do Senhor dia após dia. Nós somos ativos em nossa luta para nutrirmos esperança em Deus diante das adversidades. Mas a verdade é que nós somos fracos. Nós não somos plenamente capazes de vivermos à altura daquilo que Deus requer de nós. Nós não somos capazes de nos mantermos mais e mais próximos de Deus pela força do nosso braço. Nós não somos capazes de ter uma fé inabalável no controle absoluto do Senhor por sobre todas as coisas. E é nesse momento então que entra o Espírito Santo com o seu maravilhoso auxílio. Ele nos auxilia em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos auxilia em nossa falta de fé. O Espírito Santo nos auxilia em nossa falta de força para compreender aquilo que nós não entendemos. O Espírito Santo nos auxilia para fazermos grandes coisas. O Espírito Santo nos auxilia para que reprimamos os nossos desejos corruptos. O Espírito Santo nos auxilia para que nós suportemos as aflições e as preocupações da nossa vida. Em especial, Paulo está falando aqui de forma mais específica sobre o auxílio do Espírito Santo em nossa fraqueza relacionada à oração. Segundo ele, nós não temos sabido orar como é necessário. E observe que Paulo não fala somente de nós.
Ele não fala apenas dos seus leitores, ele se inclui nessa debilidade. E fala, nós, tanto eu quanto vocês, não sabemos orar como é necessário. Você já se viu em momentos de grande angústia, nos quais você correu para Deus e não sabia nem mesmo dizer qualquer coisa? Você já se viu em momentos em que você se colocou em oração, mas nenhuma palavra veio à sua mente? Momentos em que você queria falar com Deus, mas a única coisa que você conseguia fazer era sentir a sua dor diante do Senhor? Nós não sabemos como orar. Nós sabemos que uma oração deve ser composta por adoração, por petição, por confissão, por gratidão. Nós temos milhares e milhares de motivos para agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele derrama por sobre a nossa vida. E toda pessoa na face da terra tem milhões de motivos para fazer isso. Nossa mente está carregada por doutrinas bíblicas que falam sobre Deus, sobre sua grandiosidade, sobre o seu poder, sobre a sua misericórdia, sobre o seu perdão. Mas quando nós nos vemos em fases de crise, nós não sabemos o que dizer. Nós ficamos silentes diante do Senhor. A dor pode ser tamanha que nós não conseguimos pensar em outra coisa. Mas nós expomos o nosso sofrimento tantas e tantas vezes diante de Deus, que chega a um ponto em que nós ficamos nos vendo repetitivos e não sabemos mais o que falar. Eu não estou dizendo que é errado estar diante de Deus em silêncio, não. Na verdade, esses são momentos muito preciosos para a vida cristã. Momentos em que nós estamos sofrendo e nos colocamos diante do Senhor sem saber o que dizer, são especiais porque nós nos vemos vulneráveis. Nós nos vemos incapazes de enfrentar a nossa situação sozinhos. Nós reconhecemos que nada podemos fazer. Nós vemos que nem sequer palavras nós conseguimos elaborar para falar com Deus. E é nesse instante que nós percebemos o quão pequenos e fracos nós somos. E nesses momentos, então, nossa alma se coloca silenciosa aos pés do Senhor. E nesses momentos, nós devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos em oração. Isso porque o Espírito Santo nos auxilia. Ele nos alivia. Ele carrega o peso por nós. Nós só não somos levados ao total desespero porque o Espírito Santo nos ajuda, nos conforta, nos consola. E Paulo nos ensina aqui que mais do que um mero auxílio em momentos de dificuldade, o Espírito Santo nos ajuda também ativamente intercedendo por nós. Nós não estamos sozinhos em oração. Nós não estamos desamparados por Deus. Além de termos amigos que oram por nós, que nos colocam diante do Senhor, nós temos o Espírito Santo que faz isso, que intercede ao Pai pelas necessidades mais profundas do nosso coração. Os católicos romanos acreditam na intercessão de Maria e dos santos falecidos, e nós sabemos que não existe qualquer base bíblica para essa prática. Nós cremos na intercessão da igreja militante. A igreja triunfante já está com Cristo, já está desfrutando das glórias eternas com o Salvador. Mas a igreja militante intercede por nós. Os irmãos sempre nos colocam diante do Senhor. Mas além da intercessão da Santa Igreja, nós temos duas pessoas da Santíssima Trindade intercedendo por nós, apelando por nós diante do Pai. Referindo-se a Cristo, o autor aos Hebreus nos ensina que nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A segunda e a terceira pessoas da Trindade, Jesus e o Espírito Santo, o Consolador, agem em união para apresentar as necessidades do cristão diante do grande trono da graça de Deus. E o apóstolo diz que o Consolador, enviado por Jesus no Pentecostes, intercede por nós com gemidos
inexprimíveis. A intercessão do Espírito Santo não se dá por meio de vocábulos ou de palavras, mas vai muito além disso. A intercessão do Espírito Santo transcende as palavras articuladas que nós podemos elaborar. O Espírito Santo é o Deus que está em nós, dentro de nós, rogando ao Pai, ao Deus que está sobre nós. Como bem expressa John Stott, é bem possível que o Espírito Santo se identifique com os nossos gemidos, com o sofrimento do mundo e da igreja, e que Ele compartilhe dos nossos anseios por uma libertação final dessas coisas. Diante do novo coronavírus, diante do avanço da Covid-19, o Espírito Santo está intercedendo por você e por mim. Você não está sozinho nessa empreitada. A terceira pessoa da Trindade intercede por nós. O Espírito Santo intercede ao Pai em nós e por nós, dentro de nós, e Cristo Jesus intercede por nós ao Pai fora de nós, nas alturas celestes. Nós poderíamos ilustrar o caráter da intercessão do Espírito e de Cristo da seguinte maneira: Cristo intercede para que a sua obra redentiva seja aplicada plenamente em nossa vida. O Espírito Santo intercede por nós diante do Pai para que as nossas necessidades mais palpáveis, mais profundas, sejam plenamente satisfeitas. A intercessão de Cristo é como um pai que intercede por toda a família. E a intercessão do Espírito Santo é como uma mãe que está ajoelhada ao lado do berço do seu filho doente e intercedendo ao Pai pelo seu filhinho que está sofrendo. Nós não estamos sozinhos. Lembre-se disso quando a dor vier. Lembre-se disso caso você seja contaminado pelo novo coronavírus. Lembre-se disso se você for afetado pelo desemprego. Lembre-se disso quando você for tomado por ansiedade diante das preocupações dessa vida. Talvez seu problema não seja o coronavírus, mas um câncer. Talvez seu problema seja um filho que está desviado. Talvez o seu problema seja muitas outras coisas além do novo coronavírus. Mas lembre-se, o Espírito Santo está intercedendo por você e por mim constantemente. E é isso que nós vemos no próximo versículo. Paulo diz que aquele que sonda os corações tem sabido qual é a mente do Espírito. Somente Deus pode sondar o coração humano. Se nós formos para o primeiro livro dos Reis, nós leremos: só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. O primeiro livro das Crônicas nos ensina que o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. O livro de Jeremias escreve: o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Paulo está se referindo à primeira pessoa da Trindade aqui no verso 27. O Pai sabe qual é o querer do Espírito. O Pai e o Espírito, embora sejam duas pessoas, são um. Assim como o Pai e o Filho são um, e o Filho e o Espírito são um. O querer dos três é o mesmo, a vontade dos três é a mesma. E o próprio Espírito intercede ao Pai de acordo com a vontade do Pai em nossa vida. E Paulo ensina outra verdade maravilhosa: a eficácia da intercessão do Espírito Santo. Ele diz que, segundo a vontade de Deus, é que o Espírito intercede pelos santos. Nós nem sempre pedimos o que deveríamos. Nós nem sempre estamos preocupados com os problemas reais da nossa vida. Nós nos distraímos com muitas coisas pequenas que nos afetam muito menos do que problemas como o afastamento de Deus, como frieza espiritual, como falta de uma vida constante diante do Senhor. No meio de um rala que Tiago dá nos seus leitores, ele diz que vocês pedem e não recebem porque pedem mal, é o que ele diz para aquele povo que ele escreveu. Falando sobre o assunto, João diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade e a vontade do Pai, o Pai nos ouve. O Espírito sabe exatamente
quais são as reais necessidades do nosso coração e qual é a vontade do Pai para a nossa vida. E em compreendendo essas duas verdades, nós temos a realidade de que temos a garantia de que sua intercessão é eficaz em nossa vida. E olhando para esse verso, nós aprendemos também que a intercessão do Espírito é constante. Ele jamais deixará de interceder pelos santos. Ele jamais deixará de interceder por nós. Sua intercessão não está condicionada à nossa busca por Deus. Mesmo quando você está frio, mesmo quando você não procura o Pai, ou o Espírito Santo, ou o próprio Filho, o Espírito intercede por você. A intercessão do Espírito Santo não está condicionada à nossa fidelidade a Deus. Mesmo que você se afaste do Senhor, o Espírito continuará intercedendo por você, intercedendo por sua vida. E note que Paulo não diz, olha, cuidado. Se você fizer alguma besteira, o Espírito Santo vai parar de interceder por você. Não, o Espírito Santo não faz isso. A intercessão dele é presente e constante na nossa vida, assim como nossa filiação a Deus é presente e constante. O Espírito e não Maria, e não os mortos santos, é quem de fato intercede por nós, hoje, amanhã e futuramente. O Espírito é quem intercede por nós agora e na hora da nossa morte, amém? O Espírito está intercedendo por você. Lembre-se disso. A assistência e a intercessão do Espírito foi sobre o que nós falamos hoje. Assim como nós encontramos encorajamento na glória que há de ser revelada em nós, nós encontramos encorajamento para enfrentar as dificuldades desta vida na intercessão e na assistência do Espírito Santo. O Espírito roga ao Pai por nós, mesmo quando nós não sabemos o que orar, e mesmo quando nós não conseguimos orar. E a primeira coisa que eu gostaria que você tivesse em seu coração ao sair da igreja hoje, ou ao fechar essa transmissão, é que diante das fraquezas, nós desfrutamos da assistência do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, nós temos a certeza de que nós estamos constantemente acompanhados pelo Pai e por Cristo. Jesus nos disse que daria um outro Consolador, o Espírito, para que Ele estivesse sempre conosco. O Espírito habita em nós e está em nós. E através do Espírito Santo, Jesus cumpre a sua promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você e eu não estamos sozinhos. Nós não estamos deixados ao léu, mas Deus está conosco. E se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Quem há de nos abalar tão profundamente que nós nos desesperemos da vida? O Espírito está conosco. Não que nós venceremos as lutas diárias, todas elas, mas nós venceremos a batalha que começou na nossa conversão e que terminará na nossa morte ou no retorno de Jesus Cristo. A segunda coisa que eu gostaria que você tivesse em mente é que diante da nossa ignorância quanto à oração, o Espírito intercede por nós. Nós muitas vezes pedimos coisas supérfluas. Nós rogamos ao Senhor por questões que não devem ser o nosso foco. Na verdade, nós muitas vezes pedimos a Deus por coisas que nos desviam do nosso olhar, nos desviam daquilo que nós de fato deveríamos estar concentrados. O Espírito intercede por nós naquilo que nós de fato necessitamos e que muitas vezes nós nem sabemos. Um pastor ficou gravemente ferido. Então a sua comunidade rogou ao Senhor: Pai, por favor, restaura a saúde do nosso pastor. Faça com que ele volte a nos pastorear e a cuidar de nós. O que aconteceu é que o pastor morreu. E no velório, o ministro que estava fazendo o ofício fúnebre disse naquela ocasião: irmãos, talvez muitos de vocês pediram a Deus: Pai, cura o nosso pastor. Mas a oração do Espírito não era a oração de vocês. A oração do Espírito era: Senhor, leva o pastor, porque este povo está mais dependente do pastor do que de ti.
Quem nunca pediu algo a Deus e recebeu um não enfático e no futuro percebeu que ainda bem que o Senhor não concedeu o que você pedia? Nós nem sempre oramos como é necessário, mas o Espírito intercede por nós naquilo que nós necessitamos. A terceira coisa que eu gostaria que você tivesse em mente é: a intercessão do Espírito é eficaz. É plenamente eficaz. Como nós não sabemos orar como convém, talvez muitas das nossas orações sejam respondidas com um sonoro não de Deus. O Senhor diz não a muitas das nossas petições porque nós pedimos mal. Porque nós não sondamos o nosso coração. Porque nós não olhamos a nossa realidade com olhos limpos e enxergamos o que nós de fato precisamos. Mas o Espírito sempre ora em sintonia com o querer de Deus para a sua e para a minha vida. E por causa disso, as orações do Espírito sempre serão atendidas por Deus. É extremamente confortador sabermos que, ainda que as nossas orações possam receber um não enfático de Deus, aquilo que nós de fato precisamos, nós receberemos, porque a intercessão do Espírito é eficaz. Diante das fraquezas, nós desfrutamos da assistência do Espírito Santo. Diante da nossa ignorância quanto a como orar corretamente, o Espírito intercede por nós. E nós temos a plena certeza de que a intercessão do Espírito é eficaz. Diante daquilo que você tem padecido, eu não sei o que tem afligido o seu coração. Lembre-se dessas verdades. Você não está só. Nós não estamos sós. A igreja não está só. Que Deus nos abençoe.